Então, beleza, né? Foi o tema votado por eles. Tá. O tema é especificamente qual que é? É, é, é sobre distrações no geral, né? Não necessariamente por uma coisa específica. É que a gente abordou de procrastinação, a dificuldade para sentar para estudar. É agora que você sentou para estudar. Como é que você faz para não ficar se distraindo, né? Agora é outra etapa. Beleza. Tá, legal. Isso a gente até fala no mapa do aprovado, né? Que a gente, e eu vou repassar alguns conceitos assim que a gente tem no mapa, que a gente apresenta melhor até no Medicina Sem Cursinho. Meu áudio tá bom? Tá tranquilo? Sim, sim. E a gente passa no Medicina Sem Cursinho também, que a gente chama de carga cognitiva, né? Então, carga cognitiva, vamos dizer assim, é um músculo que a gente tem que é necessário para a gente, vamos dizer assim, né? A quantidade de esforço que a nossa musculatura, entre aspas, a musculatura do nosso cérebro consegue suportar em determinada atividade, tá? Então, a gente tem o que a gente pode chamar também de esforço cognitivo, muitas vezes eles são intercambiáveis, né, dentro dessa pesquisa, esses dois termos, assim. Mas o nosso objetivo aqui é que a gente tenha um esforço ideal. Então, a gente sempre dá esses exemplos. Assim, a gente vai para academia, né? Dentro da academia, se a gente, vamos dizer assim, a gente está começando na academia agora. Se a gente pega muito peso, e mesmo se a gente não está começando, se a gente pega muito peso, daí a gente começa a ficar dolorido. A gente não tem energia para conseguir fazer, ou para suportar os próximos exercícios e a gente manter o mínimo de constância. Mas ao mesmo tempo, se a gente pega pouco peso, a gente também não consegue ter o crescimento que a gente gostaria. Quando a gente fala de carga cognitiva, é muito semelhante. Todo tipo de aprendizado, ele precisa de esforço, tá? Qual que a gente gasta, vamos dizer assim, uma das formas da gente entender a produção de conhecimento é a produção de conexões neurais. Para os nossos neurônios se comunicarem, a gente vai precisar de um esforço para eles gerarem aquela comunicação e reforçarem aquele tipo de comunicação, como se fosse uma teia na nossa mente mesmo, né? As memórias que são mais fortes para a gente, elas têm são os vínculos, essas conexões que são mais profundas, que elas têm o quê? Mais conexões, vamos dizer assim, mais, vamos dizer, entre aspas, eletricidade passando por a troca acontecendo entre aqueles neurônios, né? E aquele caminho fica mais fácil para a gente. Cada vez mais fácil a gente consegue acessar esses neurônios. Então, isso é a gente gerar uma memória. Uhum. Para isso, a gente precisa de esforço, a gente gasta energia para fazer isso. Da mesma forma que a gente gasta energia para fazer algum tipo de movimentação física, como ir para academia e etc. Sim. Então, para a gente, o que a gente quer é manter esse esforço em um nível adequado. O que gera aumento dessa nossa carga cognitiva, por exemplo? A gente tem três tipos de carga cognitiva. Isso eu destrincho direitinho no Medicina 100%. A gente tem a carga intrínseca. Então, quando um conteúdo ele é muito difícil para a gente, ele joga a nossa carga cognitiva lá em cima. Então, a nossa carga cognitiva em si ela é formada por três. Carga cognitiva intrínseca, que é a dificuldade que um conteúdo tem. Então é muito difícil, é muito diferente a gente aprender, por exemplo, a contar de 1 a 10 e a gente aprender cálculo. São, vamos dizer assim, são conteúdos mais ou menos complexos. A carga intrínseca ela é dependente do conteúdo em si, tá? A gente tem a carga extrínseca, que é toda a quantidade de esforço cognitivo que a gente gasta que não está relacionado ao aprendizado. E é aqui que a gente vai entrar nas distrações. Então eu já vou falar sobre isso, que é esse o ponto que a gente quer tocar aqui. Que a gente quer diminuir a maior porcentagem de carga extrínseca possível. E a gente tem a carga pertinente, que é uma coisa que a gente quer exacerbar nos nossos estudos, que é todo o esforço que a gente gera não para a gente se manter focado, mas para a gente gerar mais aprendizado, tornar o nosso aprendizado mais efetivo. Tá? Então, a gente se distrai quando? A nossa carga cognitiva ela sai do ponto ideal. Então vamos lá, a gente senta para aprender algum conteúdo. Se o conteúdo, a gente tem um limite ideal de carga cognitiva. Lembra que dentro desse espectro aqui a gente vai ter carga intrínseca, extrínseca e pertinente. Tá? Intrínseca do conteúdo, extrínseca de distrações e pertinente de aprendizado em si. Então a gente vai ter esse limiar quando chega para estudar. E a gente tem um conteúdo muito difícil que a gente não tem uma base necessária de conteúdo para a gente conseguir compreender ele direito, a gente não entende os conceitos, a gente não entende o básico para a gente começar a estudar. O
que acontece? A nossa carga cognitiva ela já vai começar muito alta, porque a carga intrínseca ela sobe um tantão. Então, o que acontece? A gente tende a se distrair. Quando a gente aumentou essa carga intrínseca por conta do conteúdo que a gente está vendo mesmo. Tá? A gente tem estratégias para diminuir essa carga intrínseca, mas não vale a pena a gente entrar aqui. Mas beleza, vamos supor que a gente está num conteúdo ideal. O conteúdo ele tem um nível de dificuldade adequado para a gente. Que é geralmente o que acontece quando a gente vai estudar para o Enem da vida, por exemplo. Né? Então, geralmente eu vejo problemas de carga intrínseca, mas com estudos um pouco mais avançados. Às vezes em física, algumas matérias um pouco mais aprofundadas, algumas em química também, biologia de uma forma geral eu não vejo muito isso, matemática, alguns conteúdos também, porque a gente precisa ter uma base para eles. Mas de uma forma geral, o nosso grande problema é com a carga extrínseca. E como que você colocaria isso na rotina do estudante? Tipo assim, qual que seria um bom exemplo para ele identificar isso na prática? Aham. Tipo assim, qual carga cognitiva? Como assim? Exatamente, ele sentou para estudar física agora. Como é que ele pode se autodiagnosticar, por exemplo, de que aquela carga está sendo forte demais para ele e que ele está tendo dificuldade, entendeu? Tipo assim, como que a Aham. gente traz esses termos para o dia a dia dele? Perfeito. É super fácil, ele vai se distrair. Ele não vai conseguir manter aquele foco, aquele engajamento com aquele conteúdo, porque ele vai estar achando aquilo muito difícil. Então, a carga cognitiva, quando a carga cognitiva sobe demais, a gente se distrai. É a mesma coisa quando a gente tem uma carga intrínseca muito pequena, onde um conteúdo é muito fácil para a gente. Quando o conteúdo é muito fácil, o nosso esforço cognitivo que deveria manter naquele limiar, ele desce. Quando ele desce, a gente se entedia e aí a gente também gera distração. Então, o objetivo para a gente é manter sempre a carga cognitiva. Se você sente que o conteúdo está muito difícil, e aí você não consegue focar direito, você começa a ter pensamentos intrusivos, tipo, cara, eu não entendo, isso aqui é muito difícil. Significa que você tem que usar alguma técnica para diminuir a carga intrínseca daquele conteúdo. Tá? Aqui, isso assim, não é o tema da gente agora. Assim. Ou a mesma coisa, se você começa a ficar entediado com aquele conteúdo, aí de duas uma. Você ou tem que aumentar a carga intrínseca, então você pode aprofundar mais naquele conteúdo, ou você pode mexer nas outras cargas cognitivas também. Você pode, por exemplo, aumentar a carga pertinente, que é o quê? Aumentar o teu engajamento com aquele conteúdo. Então a gente vai entrar em técnicas para aumentar a nossa efetividade da codificação. A gente vai entrar com a anotação atrasada, a gente vai entrar com a técnica de Feynman, que geram o quê? Um aumento da nossa carga cognitiva, do nosso engajamento. Então, quando a gente se distrai, são essas três cargas cognitivas que elas estão em jogo ali no balanço, né? Então, por exemplo, se eu tenho carga intrínseca muito alta, eu vou me distrair porque está muito complexo. Se eu tenho muito baixa, eu vou me distrair porque está muito entediante, tá? Mas o grande ponto para a gente é, vamos supor que a gente tenha a carga intrínseca no nível ideal. Lembra, ela não pode estar nem muito baixa nem muito grande. Pô, né? Baixa gera tédio, muito grande gera distração porque a gente não consegue lidar com aquele conteúdo. Então ela está no nosso nível ideal ali. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lidar com as outras cargas. A carga pertinente é a carga que a gente vai gerar de engajamento ativo para a gente aprender o conteúdo. São as técnicas vamos dizer assim, as técnicas de codificação que a gente vai estar utilizando, que também não é o assunto dessa live. Então, o ponto para a gente aqui é toda a carga extrínseca, que essa carga extrínseca é o que a gente vai tentar diminuir ao máximo. De uma forma geral, eu vejo que as pessoas se distraem mais, vamos dizer assim, porque elas estão com a carga cognitiva alta do que porque elas estão com a carga cognitiva baixa. Isso é geralmente o que eu observo. Então, resumindo, Quando assim, para o pessoal, em poucas palavras, né? Tipo, vamos dar uma. Beleza, a gente falou disso, vamos dar uma revisada, uma consolidada. Então, se tá muito fácil, tá ruim, porque você fica entediado, porque você sente que você não tá sendo estimulado o suficiente. isso, né? E se tá muito difícil, também tá ruim, porque meio que inconscientemente você desiste daquilo, você fica entediado, porque o trabalho que você vai ter para aprender aquilo vai ser Isso. muito maior do que o que você pode fazer agora. Exatamente. O seu cérebro ele vai entender que essa tarefa é muito difícil para ser feita, então ele vai tender a procrastinar. E aí você começa a se distrair com os pensamentos. Sim. E aí, então, a gente tem que arranjar o equilíbrio da dificuldade do conteúdo, mas não só isso, né? O que você falou, aumentar o engajamento com o conteúdo. Isso. Então, você pode estar lendo o conteúdo perfeito para você naquele momento. Se você está parado lendo um livro num quarto escuro,
poxa, tu vai se distrair. E não é porque o conteúdo tá muito difícil, tá muito fácil, porque você não tá se engajando o suficiente com ele, Exatamente. né? E aí foi por isso que o Felipe falou da técnica de Feynman, da anotação atrasada, que é justamente para você ter um engajamento ativo com aquele conteúdo. Se você tá só recebendo o conhecimento, aquilo ali vai passar, entrar na orelha e sair na outra, né? Isso, e não só isso, mas você vai se distrair, se entediar. Que é o Uhum. que acontece, por exemplo, você está assistindo uma aula de um professor que é um professor chato, né? Então você começa a assistir uma aula e você começa a perder o interesse naquilo, né? Porque você não tem engajamento e o professor ele também não consegue gerar aquele engajamento em você. Então, Exato. né, é uma mistura de responsabilidades. Você pode tentar se engajar mais ou o professor pode tentar gerar isso melhor para você. Uhum. Eu acho que o Jean colocou, eu mesmo não procrastinava, mas passei a procrastinar. Jean, isso acontece muito. Então, ó, presta atenção, assim, isso é muito importante para quem está assistindo a live gravada, assim. Isso acontece muito no segundo ano de estudo para o Enem. As pessoas que elas já estudaram durante um ano e não conseguiram passar nesse primeiro ano, como eles já têm um certo domínio daquele assunto, quando eles entram para o estudo do segundo ano, a carga intrínseca diminui, porque a complexidade daqueles assuntos, como eles já viram aquele conteúdo, a carga intrínseca diminui e a pessoa não sabe como gerar mais engajamento. Uhum. Então, elas tendem a procrastinar muito mais quando a gente tem a percepção de que a gente já sabe aquele conteúdo. Vai ser, nossa, eu vou ler esse conteúdo de novo, vou ver, vou fazer. Exatamente. O que que eu vou. Eu já. Beleza, fiz um ano de cursinho, não passei. Vou estudar o mesmo conteúdo de novo. Pra que eu vou fazer outro resumo se eu já tenho um resumo feito antes? Aí qual Exatamente. foi o nível de engajamento que eu vou ter com aquele conteúdo? Eu vou ficar lendo, né? Exatamente. Então isso E é aí, muito por isso, verdade. você precisa utilizar técnicas mais ativas de estudo. Uhum. Né? Não só por isso, né? Mas um dos grandes motivos é porque senão você vai ficar entediado no segundo ano. E aí, técnicas mais. Isso assim, questões às vezes não são suficientes. Uhum. Então as pessoas falam, ah, não, eu vou estudar por questões, porque né, em questões eu tenho uma recuperação, recordação ativa, ou qualquer coisa do tipo, mas às vezes ela não é o suficiente. Às vezes a gente vai ter que, vamos dizer assim, uma das motivações que a gente pode ter é ter um domínio daquele conteúdo mesmo. Isso, por exemplo, na minha época de estudante, quando eu estava estudando para o Enem, eu tinha que trabalhar em outro período. E eu fazia também algumas aulas particulares. Então, eu estudava não só para o Enem, mas eu estudava para ter que ensinar outras pessoas também. Então, nesse modo de querer ensinar as outras pessoas, eu me aprofundava mais no assunto, eu dominava melhor aquele assunto. Uhum. Então, eu já não tinha aquele impulso de procrastinação que as pessoas têm quando elas estão estudando um pouquinho mais de tempo. Né? Então, por exemplo, isso acontece muito também quando a gente está falando ali, mais ou menos a pessoa está com o oitavo, nono mês de preparação. Tá? Mas só para a gente voltar, para a gente fechar em bem distração mesmo, para a gente não fugir do tema, né? Então a gente tem que manter uma carga cognitiva ideal. A gente tem três tipos de carga cognitiva que tem que manter nesse espectro. A gente tem carga intrínseca, que é aquela do conteúdo, carga extrínseca, que é de distração, e a carga pertinente, que é de esforço ativo para o aprendizado. A gente sempre tem que manter igual. Vamos supor que a gente tem uma carga intrínseca ideal. O conteúdo não está nem muito difícil, nem muito fácil. Então agora a gente precisa lidar com a carga extrínseca, que é o quê? Todas as distrações que tem no nosso ambiente que podem gerar um aumento da nossa carga cognitiva e aí a gente espanar e se distrair e perder os pensamentos, né? Enquanto a gente está estudando. Como que a gente faz isso? É, o que gera carga extrínseca? Alguns fatores super importantes. Ansiedade, tá? Então, teu estado emocional, ele é um grande modulador de carga extrínseca. A gente tem distrações de sons, então música, alguém falando, alguém te chamando, mesmo que seja uma voz de fundo. Então, às vezes a pessoa está na sala e você está no teu quarto. O ser humano, ele é projetado para fofoca. Então, sempre que você escutar pessoas conversando, o nosso cérebro automaticamente ele vai levar, mesmo que a gente tente ficar voltando o tempo inteiro, ele vai ficar tentando levar a nossa atenção para a fofoca, Uhum. né? Tanto que isso é clássico assim, você olha quando você está focado em alguma coisa e alguém fala o teu nome, na hora você olha para lá, né? Por quê? Porque a gente é biologicamente projetado para isso, para esse aspecto de interação social mesmo, né? Foi um mecanismo evolutivo importante para gente. Então a gente vai ter estímulos auditivos, estímulos internos, mentais, e a gente também vai ter estímulos visuais. Então, aquilo que está no teu campo de visão, ele também exige da tua atenção. E aí, aqui eu separo esses estímulos visuais em dois diferentes. Você tem estímulos visuais analógicos, então, assim, de fato, o espaço físico que está à tua volta,
e os virtuais. Então, coisa super simples assim. Você tem, sei lá, o ícone de jogo, por exemplo, o Rafa ama CS, assim, né? Você tem um ícone do CS na tua área de trabalho. Na hora que você ligar o teu computador e você passar o olho por aquilo, aquilo já vai te exigir um grau de atenção, você se negar a clicar naquele botão que traz um prazer, que é o jogo para você. Então, uma recomendação é, você faz uma limpeza do ambiente físico, organização. Você tem que ter uma luz adequada para conseguir manter a tua atenção. A gente recomenda a luz branca, né? As luzes amarelas, luzes mais quentes, elas ainda mais indiretas, tipo essa no meu fundo, no fundo do Rafa também. Isso vai, vamos dizer assim, vai trazer mais sono para gente. Quanto mais esforço visual a gente tiver que fazer, né, ocular, mais cansativo vai se tornar, menor a gente vai querer, né, manter naquela sessão de estudo. Então a gente tem que ter uma iluminação adequada. A gente tem que ter um ambiente livre de objetos distrativos. Qual que é a maior fonte de distração que a gente tem hoje? Celular. Celular, então eu batizei assim, né, junto com uma mentoranda assim. A gente estabelece um ninho para o nosso celular. O nosso celular ele não pode sair do nosso ninho. A gente deixa ele lá e a gente vai estudar. Se a gente quiser mexer no celular, a gente vai ter que levantar. E ele não pode estar à nossa vista também. Qualquer estímulo visual, ele vai começar a chamar a nossa atenção. Às vezes a gente está estudando em ambientes onde fica pessoas passando. Tudo isso vai gerar uma desatenção dos nossos estudos. Exato. Né? E a gente tem isso de forma analógica no nosso ambiente, mas a gente também tem isso de forma eletrônica, né? Assim, digital, né? No nosso computador. Então, se a gente tem notificações, se a gente tem outras abas abertas enquanto a gente está estudando, se a gente tem outras janelas de outros aplicativos abertas, ou às vezes tem um símbolo, por exemplo, tem um símbolo do Discord ali embaixo. Tudo isso vai exigindo e aumentando a tua carga extrínseca. Ou quando você está estudando e vem aquele barulho da notificação do Discord. Exatamente. Já. Então, tudo isso vai aumentando a tua carga extrínseca. Lembra que quando a nossa carga cognitiva sai daquele espaço ideal, daí a gente tem muita dificuldade de se concentrar, a gente começa a se distrair e se perder. Então, a gente tem que manter o controle dessas. O que a gente falou de procrastinação, né? Tem uma intersecção legal aí sobre aquilo, que inclusive foi o Pedro que falou. O Pedro não tá aqui hoje, mas ele comentou do Ulisses, né? Que ele se amarrava para não ter que. Para não ir atrás das sereias, porque ele sabia que se ele não tivesse amarrado, ele iria. Então você colocar limites para você mesmo, porque você sabe que se você não tiver o limite, você vai cometer aquele erro, você vai se distrair. Então conecta muito com o que a gente falou, né? Quem quiser saber mais, a gente tem a nossa live gravada no YouTube sobre procrastinação, a gente falou bastante disso, de como que você pode fazer isso que o Felipe falou mesmo, né? O celular vai ter o lugar dele, se você quer usar, você vai ter que ir até lá e vai ter que usar, e você vai ter que usar o celular de pé, porque se você sentar, você vai ficar muito confortável. Então, assim, tudo isso, pessoal, são coisas que parecem pequenas, até meio bestas, mas assim, quando você faz quando você coloca esse esforço para fazer durante um tempo, acaba que fica natural, né? Isso. E é porque isso, são pequenas coisas, mas tudo isso somado dificulta o nosso trabalho. Pensa, é igual um atleta de elite, né? Então, assim, vamos supor que o atleta de elite, ele é um levantador de peso olímpico. E aí ele tem que bater a meta dele de, sei lá, botar 150, 200 quilos em cima da cabeça, tá? E aí, todo treino, ele aumenta 1 quilo, 2 quilos. Em 10 anos, ele consegue estar preparado, por exemplo, para ir para umas Olimpíadas. Então a gente está falando também de, vamos dizer assim, a gente está querendo performar a nível cognitivo como um atleta olímpico, como um atleta. Então isso é o que a gente chama de ganhos marginais. Então tudo que a gente consegue para melhorar o nosso foco, 1%, 2%, 5%, 10%, isso no longo prazo, isso durante dias e dias e dias, isso vai gerando vamos dizer assim, um efeito conjunto ali, né? Então, isso tudo, no final das contas, é relevante. Talvez um dia isso não vai te afetar, pelo menos você não sinta te afetando de forma clara. Mas isso, em torno de 1 ano, de 6 meses, 8 meses estudando, isso faz muita diferença. Né? A nossa capacidade de manter e proteger a nossa atenção. Né? E aí a gente tem, então, agora, beleza, eu falei de alguns componentes, então esses 3 são os nossos principais. Componentes internos, então de mente, nossos pensamentos muito agitados e etc. Isso gera muita carga extrínseca, ansiedade, nosso estado emocional, raiva e etc.
Então isso exige muito da nossa concentração para a gente conseguir voltar e estudar com esse estado mental. Todo mundo já passou por isso. A gente tem estímulos auditivos, então a gente está num ambiente que seja silencioso. Daí eu vou dar algumas dicas para isso também. E a gente tem estímulos visuais, sendo esses estímulos visuais estímulos de ambiente e estímulos digitais também. Né? Então, do computador, abas, notificações, etc., a gente tenta limpar isso ao máximo possível. Então, todos esses três componentes, a gente vai tentar reduzir eles o máximo possível. Então, algumas dicas, né? Então, a primeira dica de todas, para a gente conseguir reduzir a nossa carga extrínseca, são esses fatores que geram distração para a gente, é anote as tuas distrações, tá? Pega uma folha de papel em branco e toda vez que você for sentar para estudar, você coloca ela do teu lado com um lápis ou uma caneta específica para isso e você vai, toda vez que o teu foco fugir, você vai anotar o motivo. Ah, foi o pensamento. Ah, meu pai entrou no quarto. Ah, eu escutei o pessoal lá embaixo do prédio brincando. Ah, eu vi passando, por exemplo, eu vi uma pessoa passando aqui, né, sei lá embaixo, eu estudo perto da janela e eu olhei e vi uma pessoa passando. E eu comecei a pensar né, e a gente começa a viajar, que nossa mente começa a fazer isso. Ou, eu estava estudando e eu vi que começou a acender uma luzinha do meu celular. Ou, eu estava estudando e aí eu olhei para o lado e como eu estudo no meu quarto, eu vi o videogame. E aí eu tive vontade de jogar. Então, o nosso maior aliado para a gente lidar com distrações é a nossa metacognição. É a nossa capacidade de observar o que a gente está pensando o tempo inteiro. E a gente analisar quais são os principais fatores distrativos. Então, eu chamo isso de lista de distrações. Todo mundo que está estudando sério tem que ter uma lista de distrações. Por quê? A partir dessa lista de distrações, a gente vai começar a desenvolver um plano de ação. Então, vamos lá. Se eu tenho muitas distrações visuais, eu vou começar a preparar meu ambiente. Então, vamos supor que eu estudo numa biblioteca. Eu vou tentar pegar uma mesa que seja voltada para a parede. Ou eu tento pegar uma cabine que é fechada, individual, e eu tento pegar isso para diminuir todos os meus estímulos visuais. Estímulos visuais ambientais, tá? Eu tiro o meu celular de algum lugar perto que esteja de mim. Então eu boto ele em um outro cômodo, ou eu boto ele em modo avião e boto dentro da minha mochila, mas ele não pode ficar à minha vista. Então esses ambientais. Estímulos digitais. Eu limpo a minha área de trabalho do computador, eu tiro todas as notificações do meu computador, eu deixo todos os materiais que eu vou utilizar já preparados antes de eu começar uma sessão de estudo, para eu não ter que ficar procurando e me perder, me distrair durante essa procura, tá bem? Então, esses foram os visuais. Aqui eu estou passando uma lista super rápida. Auditivos. Você pode usar um abafador. Então, às vezes tem gente que gosta daquelas butuquinhas amarelas. Você compra baratinho na farmácia e você coloca e elas duram um bom tempo. Assim. Você vai limpando elas e tal. E aí elas duram um tempão. Você pode usar um fone de ouvido. Aí sempre a gente chega na discussão. Música ajuda ou atrapalha? Né? O que a gente tem de estudo? Música, lembra que eu falei que o ser humano ele é voltado para fofoca. Músicas com letras, independente se é no teu idioma, em outro idioma, isso chama a atenção do nosso cérebro. Então a gente tem uma perda de atividade cognitiva, né, por conta da nossa distração, de desempenho cognitivo, por conta da nossa distração, quando a gente tem músicas letradas. Tá? Música clássica ou ruído branco? De uma forma geral, eu aconselho mais para o ruído branco. A gente tem outros ruídos, tem o ruído marrom e etc. O mais estudado hoje na literatura é o ruído branco, e a gente vê que a gente tem um suporte bom para gente, para ele sustentar o nosso foco, tá? Então, às vezes, não tem um abafador de som, ou eu não tenho aqueles headphones que abafam, né? Uhum. E que cortam ruído. Beleza, eu boto um fone de ouvido com white noise, né, que é o ruído branco. Daí você abre no YouTube vai ter lá white noise. Aí, de novo, eu recomendo, você vai abrir o YouTube, você tem que tomar cuidado para não se distrair, né? Então, a gente também tem alguns, né, dentro desse meio digital, né? Então, voltando um pouco mais para a parte visual digital, você também vai ter plugins de computador, né? Então, a gente tem o Unhooked, por exemplo,
que ele limpa todas as informações que você vai receber do teu computador, né? Então, você abre o navegador, porque às vezes você está vendo um cursinho online, você tem que tirar todo o seu favorito, nada vai aparecer na tua tela. Por quê? Porque senão isso vai tender a te distrair mais. Parecem coisas super bestas, pessoal, mas isso se acumulando, isso gera uma diferença muito grande mesmo. Muita gente se distrai com coisas simples e elas não têm essa noção. E assim, claramente aqui a gente não está falando de pessoas com condições psiquiátricas, como TDAH e etc., que a gente vai entrar numa outra seara. Mas essas coisas são relevantes também para quem tem uma condição psiquiátrica associada, né? Porque isso são condições biológicas nossas mesmo, tá bem? E aí a gente vai ter prospecto interno. Então, isso é super relevante da gente falar. O que eu recomendo? Que a gente tenha ferramentas para a gente aprender a acalmar emocionalmente e acalmar a nossa mente agitada. A principal ferramenta que eu utilizo e que a literatura apresenta para a gente são respirações, né? A respiração, ela, vamos dizer assim, é como se ela fosse o link entre a nossa mente e o nosso corpo, de uma forma geral. Então, por meio da respiração, eu consigo diminuir a atividade física, né? Então, às vezes a gente está numa situação com muita raiva. Por que as pessoas falam respire? Porque justamente a respiração ela ajuda a modular toda a informação nervosa que passa pelo teu corpo, principalmente o sistema autônomo, né? Então, o nosso sistema autônomo, ele é a nossa, vamos dizer assim, ele que vai definir se a gente está no modo luta ou fuga ou no modo de relaxamento e digestão. Então, para a gente estudar, a gente precisa estar no modo de relaxamento. Na verdade, a gente precisa estar entre esses dois. Esses dois eles precisam estar bem equilibrados para a gente conseguir. A gente precisa de um mínimo de nível de atenção, que a gente pode, vamos dizer assim, a gente tem hormônios estressantes, né, mantendo esse sistema autônomo ainda ativo. Tanto que aí a gente não pode estar muito no relaxamento, porque aí isso acontece quando a gente já, come uma comida, uma refeição muito gordurosa. Ou a gente come bastante, né? Então o que isso vai gerar? Vai gerar um desbalanço no nosso sistema autônomo, né? Então, ele vai pesar um pouco mais para digestão e relaxamento e diminuir o nosso nível de estresse, né? Lembrando de simbolização aqui, a gente está falando de um estresse fisiológico, saudável. Então, a gente tem que estar equilibrado. Para isso, a gente tem ótimas respirações. A gente tem respiração quadrada, né? Se vocês colocarem no Google como é que faz a respiração quadrada, ela vai aparecer aí para vocês. A gente tem a respiração que a gente tem, existem outros nomes assim, mas a gente inspira durante 4 segundos, a gente expirações prolongadas, a gente vai expirar durante 6 ou 8 segundos. Tudo isso para a gente ajudar a equilibrar. Outra coisa que vai ajudar bastante isso, assim, né, nessa parte de extração interna. Exercício físico. Tá? O exercício físico ajuda a gente a equilibrar essas duas balanças do sistema autônomo. E a gente vai ter também refeições, nossa alimentação. Então, se a gente tem uma alimentação que ela não está com um pico muito grande glicêmico, né, e logo em seguida a gente vai ter uma queda, ou refeições muito pesadas, elas também vão influenciar na nossa capacidade de prestar atenção. A isso também a gente vai ter uso de cafeína, né? Então, cafeína em excesso, o que isso vai causar para a gente? Enfim, são vários fatores que fazem essa modulação de distração interna que a gente estava citando, né? E aí isso é um mundo para a gente entrar, quantidade de sono que a gente teve naquela noite. Então, tudo isso. Aqui, quando geralmente a gente fala de distração, as pessoas acham assim, eu vou ter uma rotina, um ambiente de trabalho que vai me proporcionar tudo. Mas eu vejo que muitas das coisas que mais atrapalham as pessoas e mais distraem elas durante o estudo tem esse aspecto interno, que as pessoas não entendem, não têm ferramentas para lidar com isso, e aí elas não conseguem, de fato, se concentrar durante os estudos. Elas podem ter um ambiente perfeito, elas podem não ter estímulos auditivos, elas podem deixar o celular no canto. Mas se ela estiver ansiosa, pensando com preocupação, pensando em outras coisas, ter dormido mal, ter comido uma refeição gordurosa, ter comido muita refeição, ou ter tido um pico glicêmico, ou ter tomado cafeína demais. Então, se tudo isso está acontecendo, a pessoa também vai ser incapaz de se concentrar. Exato. Eu acho que é isso, assim, Rafa, é isso. Aqui o objetivo da live é a gente passar de forma superficial. Vocês viram que eu falei de vários fatores, né? Então, tudo isso a gente aprofunda dentro da medicina sem cursinho. Então, a gente vai falar, cara, o que a gente fala de dose de cafeína durante o dia? O que é o máximo? O que é o mínimo? Até quando eu tenho que tomar para eu não prejudicar meu sono?
o que que é considerado um bom sono, né? Um sono que vai ajudar. Qual tipo de exercício físico eu preciso fazer para contribuir para minha atenção, por exemplo? Como é que a gente lida emocionalmente com a ansiedade, né? Com os pensamentos intrusivos. Então, tudo isso a gente tem um módulo inteiro dedicado só para esse tipo de assunto, que é o módulo de hábitos lá no Medicina 5%. Exato. E agora, pra gente entrar numa final aqui, que a gente quer saber mais de vocês, Cleiton, o Marcos, o Heitor, o Jean, que estavam aí com a gente. Como é que vocês sentem isso na rotina de vocês, assim? Como que tudo isso que a gente discutiu aqui se manifesta, né? Vocês perceberam como que vocês podem melhorar? Alguma dica fez sentido para vocês? Vamos tentar pegar tudo isso que a gente falou e tentar colocar na rotina deles, assim, para ficar um pouco mais claro. Legal. Então, assim, eu acho que pensando em tudo isso, fazendo esse diagnóstico, né, de vocês mesmos, o que que vocês acham que mais pega para vocês? São Exato. estímulos visuais, estímulos auditivos, esses estímulos internos, né? Tem alguma dúvida em como melhorar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem que estudar na sala, na cozinha, porque não tem espaço no quarto e tem que lidar com barulho. Então, assim, são muitos cenários, né? Tudo que a gente está falando aqui, claro que seria o ótimo, assim, mas é justamente para isso que a gente está aqui, para ajudar a personalizar para a experiência de cada um. Vamos ver se alguém compartilha alguma coisa. Inclusive, enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui no grupo, ver se alguém mandou. Eu acho que eu não consigo ver o chat aqui, Rafa, daí tu tem que ficar ligado no chat também. Beleza. Não, eu tinha falado, é tipo uma sinestesia. Questão visual, né? Auditiva, você não tá prestando atenção naquilo, mas influencia. Com certeza. O Jean falou aqui, né? Então acho que o método de estudo para ensinar alguém no conteúdo que você estudou funciona realmente. Faço isso, me ajuda muito. Porque isso, às vezes você tem, por exemplo, a carga intrínseca, o conteúdo ele tá de uma forma ideal. E aí você tem a carga extrínseca, também controlada, então você está num ambiente legal de estudo, você está bem emocionalmente, você está motivado e etc. E isso resta uma coisa, que é a carga pertinente, que é justamente, vamos dizer assim, as ferramentas e métodos de codificação e de recordação ativa que você vai usar para se engajar mais nos estudos. Ó, o Marcos falou aqui. Vou tentar aplicar na minha rotina. No começo do ano eu tava bem, mas comecei a procrastinar muito e quando estudava ficava ruim. Em relação aos estímulos, o que mais me distrai são os visuais. Acho que você chegou um pouquinho depois, Marcos, mas a gente falou um pouco de como que você vai abordar essa questão do conteúdo, né? Então, só revisando um pouquinho do que a gente já falou, você tem tanto a questão do conteúdo estar muito fácil ou muito difícil para você, e se tiver muito fácil, você não vai ser estimulado. Se tiver muito difícil, vai ser muito difícil, você também não vai conseguir acompanhar aquilo ali, vai se distrair. E uma coisa que o Felipe falou, que é muito legal, que é de você mudar sua técnica de estudo para você se engajar mais com aquele conteúdo. Então, por exemplo, se você quiser compartilhar com a gente, inclusive, como que você tá? Você tá no terceiro ano, tá fazendo cursinho, como é que é? Porque, principalmente, foi uma coisa que a gente falou no início da live, o pessoal que estudou um ano e vai estudar o próximo ano, quando vai rever os conteúdos que já estudou, fica tipo assim, nossa, não aguento mais estudar tal matéria. Aí vai lá e estuda do mesmo jeito que estudou no ano passado, né? Colocando a mesma quantidade de esforço, estudando tudo do mesmo jeito, com a mesma técnica. E aí não tem como, né? Você vai se sentir entediado, vai se distrair. Exato. E ele falou que estava com um estímulo visual também, que ele tinha dificuldade. É Marcos, né? Mas, É porque eu não consigo ver o chat aqui. ó, É, o Marcos tá no terceiro ano do ensino médio. tá legal, Marcos. Então, aí é isso, assim, né? Qual que você tem que pensar qual que é o grau de controle que você tem sobre o ambiente também, né? Eu divido o quarto com meu irmão, né? Ou eu tenho por exemplo, eu tenho um quarto, um lugar próprio para eu estudar. Então a gente começa a observar, né? Eu não sei se ele dava no início da live, mas a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que sente que se distrai muito é criar uma lista de distração. Então você vai para as suas sessões de estudo com uma lista e você vai começar a escrever tudo que te leva à distração. Eu escutei um barulho do meu irmão na sala. Eu vi minha mãe chamando meu irmão. Eu vi criança brincando num bloco lá embaixo.
Sei lá, eu vi uma notificação acendendo no meu computador. Eu vi e passei o olho no Discord lá embaixo, naquele símbolozinho lá embaixo à direita. O meu celular tocou e teve uma notificação, ou ele, né, apareceu lá, mesmo que não seja uma notificação auditiva, mas só o visual dele abriu a tela, por exemplo. Então você tem que vai anotando, anota tudo, cara. Tipo, tudo que te tirou da concentração naqueles estudos. E aí, a partir disso, você vai começando a traçar a tua estratégia. O que que você pode controlar, por exemplo? Eu posso. Então, se eu tenho um quarto só para mim, então o que que eu posso controlar? Eu posso, por exemplo, dar uma limpa no meu computador. Então, área de trabalho, ícones que aparecem para mim e etc. E eu posso preparar o material que eu vou ter que estudar previamente, antes de eu começar a estudar, para não ter que ficar procurando aquilo durante a sessão de estudo e eu me perder, né, me distrair nessa procura em si. Eu posso mudar minha parede, talvez que às vezes é cheio de pôster, cheio de, né, estímulo visual. Talvez eu dou uma limpada, pelo menos a parede que eu estou olhando enquanto eu estou estudando. Eu limito também a quantidade de estímulo visual que eu tenho na minha mesa em si, né? Então, às vezes, não só o celular, mas às vezes eu tenho muito boneco, eu tenho, sei lá, alguma coisa que também te leve a pensar outras coisas, assim. Tudo tá brigando pela tua atenção o tempo inteiro. Então, quanto menos coisa você tiver, mais fácil é você gerar esse tipo de atenção, né? Por estímulos visuais. E aí você vai ver o que você tem controle. Eu tenho, por exemplo, um estímulo que é muito, que dentro da mentoria eu me deparo bastante, é a dinâmica da casa. Então, às vezes a pessoa tem que estudar isso, às vezes ela não tem um quarto próprio dela, tem que estudar num ambiente onde passam outras pessoas. Então, o que que você consegue controlar disso daí? Eu consigo controlar o fluxo de pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa entra no meu, eu estudo de porta aberta, a pessoa entra no meu quarto sem bater, ou mesmo batendo, né, mas me distrai de qualquer forma, será que eu não consigo colocar um aviso fora do meu quarto? Falando, ó, estudando, por favor, não entre, daqui a tanto tempo eu vou sair, né? Mesma coisa que as pessoas falam também já aconteceu dentro da mentoria. A pessoa fala assim, cara, Felipe, mas eu tenho um namorado, uma namorada. E aí eu vou ficar 3 horas sem responder por conta dessas. Não, a gente não vai fazer uma sessão de estudo de 3 horas, né? Mas dentro do nosso bloco de estudos do dia ali, eu vou ficar esse tempo todo sem responder? Beleza, às vezes eu mando um aviso assim, ó, pessoa, ó, tô entrando no meu bloco de estudos agora, eu vou sair daqui a 3 horas. A pessoa ela já se prepara para aquilo, ela já sabe que ela não vai ser respondida, né? Eu tenho, eu tô no, por exemplo, eu tô na minha sala, eu não tenho lugar para estudar no meu quarto e passo o tempo, gente, o tempo inteiro. Então eu vou, por exemplo, às vezes eu posso estudar virado para a parede. Eu posso encostar a mesa na parede e virar a minha cadeira de costas para o fluxo de pessoas que está passando na minha sala, né? Uhum. Então a gente vai arranjando estratégias mesmo para a gente conseguir, né? De fato, a gente conseguir tirar todos os estímulos, né? Tirar a maior parte dos estímulos que a gente conseguir visualizar na nossa frente. Sim. Ó, o Cleiton mandou aqui também. No meu caso, é ter que estudar tudo que eu já estudei novamente. Para mim, se torna algo um pouco chato. Eu queria saber qual é o método de revisão que deixa o estudo mais atrativo. Perfeito. Muito bom, Cleiton, que é isso que a gente falou, né? Então, assim, Cleiton, eu sempre recomendo técnicas mais ativas de estudo, tá? Primeiro de tudo, assim, você não necessariamente você precisa estudar tudo de novo, tá? A primeira coisa que eu recomendo você fazer, e tá lá no mapa do aprovado também, é você fazer um diagnóstico. Uhum. Como é que você tem um ano inteiro pela frente, como que eu faria esse diagnóstico, assim? Você tem duas opções. Um é a técnica de Feynman, que a gente estava falando. Então, por exemplo, você pega as matérias e você tenta dar aula sobre elas sem olhar para suas anotações. Só de recordação assertiva, só de cabeça. Será que você consegue explicar essas matérias? Então, por exemplo, vamos dizer assim, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, cadeias alimentares. Ou é dentro de energia da célula, né? Metabolismo celular, organelas. Será que você consegue tirar tudo isso da cabeça e explicar direitinho? Aí você tenta fazer isso. Isso você vai ver que isso já vai deixar muito mais ativo os teus estudos, tá? É muito mais desafiador, né? Então vai ficar chato daquele jeito de você ver todas as matérias. Cara, conseguir fazer isso bem, beleza. Agora você pode fazer questões. E aí você começa a monitorar dessas questões quantas você acerta, né? De 20 questões, quantas você acerta? Qual que é o meu grau de porcentagem de acertos? Aí, dependendo se meu porcentagem de acertos for muito baixa, daí talvez eu vou ter que reestudar. Aí eu preciso ver quais são as minhas lacunas de conhecimento.
Aí eu vou estudar aquilo que eu não sei, de uma forma geral. Eu não vou ficar vendo aula daquilo que eu já sei. Isso é perda de tempo, isso é entediante, isso vai te desmotivar para continuar estudando. Então você tem que buscar esses métodos ativos, técnica de Feynman, estudar por questões. A gente chama também de brain dump, né, que é você jogar tudo que você conhece sobre determinado assunto, às vezes escrevendo um texto no computador ali, ou escrevendo mesmo à mão, ou desenhando um mapa mental. Tudo isso sem acesso às suas anotações, porque a gente precisa desse esforço, lembra? A gente está aqui, a gente está tentando gerar mais esforço por meio da aplicação dessas técnicas. E aí, quando você for estudar, você já sabe quais são as suas lacunas de conhecimento. Então, aquilo que você for estudar, ele vai ficar melhor na tua mente, porque você sabe onde ele se encaixa no todo. Você está indo com mais intenção, porque você não vai ficar numa é, parado assistindo uma aula, né, que você sabe que 80% daquela aula você já viu. Uhum. Então, você vai. Tudo isso são métodos mais ativos de estudo para você fazer quando você tem que rever algum conteúdo. Exato. Eu sinto muito, por exemplo, dentro da minha faculdade, eu sinto muito essa dificuldade, porque eu estudo durante o módulo inteiro, e aí chega no final do módulo tem a prova. Só que eu tenho uma sensação de que 80% do conteúdo eu sei. Então, o que eu faço quando vai chegando na semana da prova? Ou às vezes uma semana antes, eu estou com muita energia. Assim. Eu começo a dar aula sobre aqueles assuntos. Eu pego todos os assuntos que foram dados até agora e eu dou aula para mim mesmo, tentando simplificar da melhor forma possível. E aí, a partir disso, eu vou vendo algumas lacunas que eu preciso preencher de conteúdo. Então, às vezes, eu não entendo a lógica disso aqui para isso aqui, ou esse conteúdo não está claro na minha mente e tal. E aí eu vou estudar o quê? Só exatamente esse conteúdo. Aí eu estudo esses conteúdos e aí depois eu vou tentar aplicar eles. Aí eu vou fazer, por exemplo, uma prova antiga, ou eu crio um simulado na inteligência artificial para eu fazer. E aí você vai o tempo inteiro sempre voltando no conteúdo só quando você sabe que você tem uma Hum. lacuna. Não volte no conteúdo porque você acha que é assim que a gente vai revisar, porque isso vai te gerar muito tédio. Você vai perder tempo ali. Perfeito. É isso mesmo. Acho que deu tudo certo, Cleiton, tudo certo, Marcos. Deu pra Faz responder bem você? sentido, assim, para Uhum. vocês, né? Isso é muito legal, né? Porque na prática a gente vê muito disso mesmo. Nossa faculdade tem uma metodologia ativa, a gente não assiste aula. A gente estuda em casa e todo o conhecimento a gente meio que adquire por a gente mesmo, sabe? Então, muito do que a gente fala pra vocês a gente coloca na prática. Totalmente. Então, bom, Não tem nada que a gente ensine que eu não pratico. Desde hábitos, falando sobre respiração, né? Falando sobre sono, exercício físico. Vocês podem ver no Instagram mesmo. Eu tô tentando, eu nunca fui de usar rede social, assim, então eu tô tentando postar um pouquinho mais também para vocês verem o dia a dia, né? De alguém que tá na medicina, de alguém que tem uma empresa, né? E ainda assim aplica essas técnicas, assim, aplica nessas, que cuida da própria atenção, assim, e, e, e nos estudos também, né? uhum, é isso. O Cleiton falou perfeito. Então, acho que finalizamos em bom tom aqui, né? Ficando um pouco pessoal. Depois eu vou disponibilizar ela gravada inteira pro pessoal do grupo. Tem uma galera que Sim. assiste aí. E eu acho que, assim, esse conteúdo, ele dá muito pano para manga. A gente poderia aprofundar em várias coisas que eu falei aqui, porque justamente a gente falou dessa parte mais superficial. A gente pode aprofundar em carga intrínseca, como é que eu diminuo um conteúdo que aparentemente é muito complexo para mim, como é que eu diminuo essa complexidade para que eu consiga engajar de forma adequada com ele. Ou aumenta a nossa carga pertinente, como é que a gente usa técnicas mais ativas, que a gente já falou um pouco aqui, como é que a gente diminui essa carga extrínseca, por exemplo, vindo do interno, né, da nossa mente, das nossas ansiedades, do sono, enfim, a alimentação, tudo isso influencia também. Então, esse tema é legal que ele é um guarda-chuva de vários conceitos que a gente usa na prática mesmo, né? Beleza. Show? Show. Então é isso. Rafa, valeu, Cleiton, valeu, Cleiton. Marcos, valeu, O Jean. Marco já vazou aqui. Beleza. Acabou que sobramos só com o Cleiton. Mas é isso. Aí eu vou dar uma meditadinha. Qualquer coisa, cara, é isso. A gente tá disponível também, tá? Vai tentando aplicar, vai ver, né, o que é na tua prática, quais são as dificuldades, os obstáculos que aparecem, e a gente tá aqui para ajudar mesmo. Exato. Falei com o Cleiton hoje mais cedo Legal. também. É isso aí, Cleiton. Valeu, valeu. Obrigado por colar aí sempre.
Então é isso. Tamo junto. Valeu, Rafa. Tchau, valeu. Noite. Valeu.